Oi, pessoal. Então, voltando aqui, nós estávamos falando a respeito da possibilidade de análise do mérito pelo tribunal em sede de recurso, após o tribunal afastar uma causa de extinção do processo em resolução de mérito. Essa possibilidade está associada à chamada teoria da causa madura, que permite que o tribunal, reconhecendo que o processo já está em fase avançada de produção de provas, não há necessidade de produção de outras provas referentes a fatos ou direitos discutidos no primeiro grau, o tribunal reconhece que o processo já está em fase avançada e se permite a análise do mérito sem que haja retorno dos autos para o primeiro grau. Eu estava dizendo para vocês que o parágrafo 3º do artigo 1013 prevê algumas hipóteses de julgamento de mérito pelo tribunal, caso haja sentença de extinção do processo sem resolução de mérito no primeiro grau ou sentença que tenha algum defeito processual no primeiro grau, o tribunal, reconhecendo que existe esse defeito, ao invés de remeter para o primeiro grau, acaba analisando o mérito desde já. São as seguintes hipóteses, lá do parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no artigo 485. O 485, como vocês sabem, traça hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, hipóteses diversas, de indeferimento de petição inicial, de reconhecimento de legitimidade ativa ou passiva de parte, de ausência de interesse processual, de abandono de causa pela parte autora quando o processo ficar parado por mais de 30 dias, de abandono do processo por desídia de qualquer das partes por mais de um ano, de reconhecimento de perempção, de reconhecimento de litispendência, de coisa julgada, de ausência de pressupostos processuais, essas situações que comumente gerariam extinção do processo sem resolução de mérito. E aí a gente poderia retomar o exemplo daquela ação civil pública que eu dei no vídeo anterior, onde houve prolação de uma sentença que extinguiu o processo em resolução de mérito em razão de legitimidade ativa da parte autora e impossibilitou a análise dos pedidos do autor no primeiro grau. A parte autora recorreu, provou que ela era de fato legítima por ser uma associação constituída há mais de 10 anos e com isso o tribunal pôde apreciar os pedidos formulados na petição inicial. Não só a sentença fundada em legitimidade, como em indeferimento à petição inicial, em ausência de interesse processual, em abandono de causa, em litispendência, em coisa julgada, é possível que o tribunal, reconhecendo que houve um erro do juiz de primeiro grau, afaste a causa de extinção e aprecie desde já os pedidos formulados. Segundo o inciso 2º, também é possível que o tribunal analise o mérito dos pedidos formulados quando decretar a nulidade da sentença por ela não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, ou seja, uma sentença que esteja fora, que seja extra petita, que extrapolou a pretensão ou que está fora da pretensão, que não está de acordo com a pretensão formulada pela parte autora. A parte autora pede uma coisa, o juiz de primeiro grau acaba decidindo de forma diversa daquilo que foi pedido, um caso clássico de sentença extra petita, um caso de ausência de congruência com os limites do pedido formulado pelo autor. Percebam que nesse caso, pessoal, não se trata de uma sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. O juiz de primeiro grau acaba resolvendo o mérito, mas acaba por extrapolar os limites da pretensão formulada, decidindo em confronto com a congruência. Nesse caso, o tribunal vai decretar a nulidade da sentença, só que ao invés de determinar o retorno ao primeiro grau, ele reaprecia o mérito, julga de novo o mérito que já foi apreciado pelo juiz de primeiro grau, limitando sua atividade aos limites daquilo que foi formulado pelo autor inicialmente na petição inicial, ou seja, declarando nula aquela parte da atuação do magistrado que excedeu os limites do pedido formulado no primeiro grau. Então, ele decreta nulidade porque a sentença não foi congruente com os limites do pedido e se limita a apreciar aquilo que realmente foi pedido pelo autor. Esse não é propriamente um caso de teoria da causa madura, porque não vai haver o primeiro julgamento de mérito pelo tribunal, tendo em vista que o juiz já examinou o mérito, mas
ele, ao examinar o mérito, acabou extrapolando aquilo que foi pedido pelo autor, implicando na prolação de uma sentença extrapetita. O tribunal, então, reconhece que aquele pronunciamento decisório foi nulo e se limita a apreciar o mérito dentro daquilo que foi pedido pelo autor. Uma outra hipótese de decisão de mérito pelo tribunal, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento, é a do inciso 3º, que vai dizer que o tribunal pode julgar desde já o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos formulados, hipótese em que poderá julgá-lo. É um caso típico de sentença citrapetita ou infrapetita, sentença que foi proferida para aquém dos limites do pedido formulado. Hipótese em que, por exemplo, o autor formula 3 pedidos e apenas 2 deles são apreciados pelo juiz de primeiro grau. O autor recorre por estar insatisfeito diante da omissão do juiz e o tribunal, reconhecendo que existe essa omissão, opta por reconhecer o vício, mas ao invés de determinar o retorno dos autos para o primeiro grau, a fim de que o juiz aprecie o 3º pedido que ele deixou de apreciar, ele mesmo, o tribunal, já aprecia este pedido. E por último, é possível ainda que o tribunal analise o mérito caso ele decrete a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Percebam que esta quarta hipótese, a exemplo da segunda e da terceira, também a gente não pode associar propriamente a uma espécie de incidência de teoria de causa madura, porque o tribunal não está analisando pela primeira vez o mérito. O mérito já foi analisado pelo juiz de primeiro grau, e o que o tribunal faz é apenas constatar que houve um erro do juiz de primeiro grau e reformar a sentença, rejulgando, reexaminando o mérito, agora de acordo com o devido processo legal, agora em observância aos limites do que foi pedido pelo autor e com a devida fundamentação. Então, na hipótese do inciso 4º, o tribunal estaria decretando a nulidade da sentença por falta de fundamentação, mas ao invés de mandar para o primeiro grau decidir de novo, agora fundamentando adequadamente, ele mesmo decide agora de maneira fundamentada, ok? A última hipótese de aplicação da teoria da causa madura está prevista no parágrafo 4º do 1013, que vai dizer para a gente o seguinte: quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo do primeiro grau. Imaginem que tenha havido reconhecimento de prescrição ou de decadência no primeiro grau, hipóteses em que há julgamento de mérito pela ocorrência de um fato que impede o exame da pretensão meritória. Ocorre julgamento com resolução de mérito, uma vez que a ação não pode ser reproposta, porque a prescrição e decadência são fatos que impedem o reexame, portanto não podem ser corrigidos pela parte autora para repropositura da ação. Por isso fala-se que essas são hipóteses que implicam em julgamento de mérito da pretensão, mas é fato que a pretensão não é propriamente apreciada quando existe incidência de reconhecimento de prescrição ou de decadência, né? Imaginem vocês que o juiz de primeiro grau tem equivocadamente reconhecido a prescrição ou a decadência da pretensão, e a parte autora, irresignada com essa situação, decide apelar. Na apelação, tenta-se afastar a questão da prescrição ou da decadência, uma vez que a pretensão não está decaída nem prescrita. Nesse caso, caso o tribunal reconheça que de fato não é o caso de prescrição ou de decadência, se o processo já estiver em condições de imediato julgamento, leia-se: se todas as provas já foram produzidas no primeiro grau e não há necessidade de produção de outras provas, ou seja, se toda a matéria controvertida já foi sanada, já foi esclarecida, pode o tribunal simplesmente afastar aquele julgamento que reconheceu prescrição e decadência e desde já examinar a pretensão meritória, examinar os pedidos que foram formulados pela parte autora, julgando-os procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes, ok? Então, pessoal, no tocante ao efeito devolutivo, essas são as 3 manifestações relacionadas ao recurso de apelação.
extensão, profundidade e teoria da causa madura ou apreciação do mérito, caso o processo já esteja em condições de imediato julgamento e o tribunal afaste uma causa de extinção do processo, ok? Mas, pessoal, ainda temos relacionados à apelação alguns efeitos além do devolutivo, o efeito regressivo, que é o chamado juízo de retratação, que, como já dissemos na teoria geral dos recursos, não se trata de uma regra geral do recurso de apelação, ele não é automático em toda e qualquer hipótese de apelação, mas ele pode ocorrer em algumas ocasiões. Que ocasiões são essas? Indeferimento da petição inicial, julgamento liminar de improcedência, sentença de extinção do processo sem resolução de mérito e apelações fundadas em matéria do Estatuto da Criança e do Adolescente, hipóteses previstas, respectivamente, no 331, parágrafo 3º do 332, parágrafo 7º do 485 e artigo 198, inciso 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas são as hipóteses legalmente previstas em que o juiz poderá se retratar no recurso de apelação. O recurso vai ser encaminhado para o primeiro grau, que pode voltar atrás na opinião dele e aí tornar prejudicado o objeto do recurso de apelação, ou seja, o próprio juiz reforma a decisão, volta atrás, se retrata, ok? E não é regra, só vai ocorrer nessas 4 hipóteses. Efeito suspensivo também é um efeito relacionado ao recurso de apelação e, diferentemente do que ocorre nos demais recursos manifestáveis no processo civil, como agravo, embargo de declaração, resp, res, etc., o efeito suspensivo é a regra do recurso de apelação, ou seja, a apelação tem efeito suspensivo automático, segundo previsão legal do artigo 1012, que vai dizer para a gente basicamente que a apelação vai ser recebida em um efeito suspensivo, diferentemente do que ocorre nos demais recursos, em que o efeito suspensivo depende de decisão judicial. Olha só, a apelação terá efeito suspensivo. Então, a regra é que, independentemente de solicitação por parte do recorrente, a apelação vai ser recebida no efeito suspensivo. Isso vai impedir, via de regra, qualquer tipo de execução provisória do julgado que esteja sendo objeto de impugnação em recurso de apelação, com exceção dos capítulos não impugnados, obviamente, no recurso. Então, aqueles capítulos do decisório que são objeto de recurso de apelação não podem ser executados enquanto estiver pendente o recurso de apelação. Contudo, o parágrafo terceiro, vem tratando de algumas exceções a essa regra. Enquanto o caput vai dizer a apelação a apelação terá efeito suspensivo, o parágrafo 1º, desculpa, estou ficando doida, o parágrafo 1º vai trazer a hipótese de exceção a esse efeito suspensivo, dizendo que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que homologa a divisão, a demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e decreta interdição. Essas são as hipóteses, pessoal, em que a legislação estabelece que, via de regra, a apelação não vai ser recebida com efeito suspensivo. Então, na hipótese de homologação de divisão e demarcação de terras, divisão e demarcação de terras é um procedimento especial que tem 2 fases. Na primeira fase, se reconhece o direito à demarcação e à divisão, e na segunda fase, efetivamente, se demarca e se divide as terras conforme solicitado pela parte autora, sendo a sentença final apenas um ato que reconhece a demarcação e a divisão ocorridas na segunda fase. Portanto, não haveria por que a apelação suspender os efeitos desta sentença, caso haja apelação, porque a demarcação e a divisão já ocorreram na segunda fase, né? Então, não faz muito sentido se atribuir efeito suspensivo para suspender efeitos que já ocorreram. Da mesma forma, a sentença que condena a prestação alimentar, que condena a pagar alimentos, a verba alimentar
pela própria natureza, tem caráter urgencial, né? Envolve um perigo de dano dirigido ao alimentado, de modo que toda decisão que condena a prestação alimentar tem efeitos imediatos. Não seria justo com aquele que pleiteia o recebimento de alimentos